Mateus 6,33, ele traz uma palavra que serviu para o passado, serve para o presente e desata o seu futuro. Mateus 6,33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A mente daquele que quer agradar o rei. Se existe um reino, existe um rei. Não existiria um rei se não existisse um reino. Como existe um rei, existe um reino. O rei é o Senhor, Deus dos exércitos. Ele declara que é necessário que nós vivamos a sua justiça dentro do seu reino. E nós devemos buscar essa justiça dentro do seu reino e não nos preocuparmos com outras coisas, porque aquilo que nós precisamos, Ele já providenciou, e aquilo que você necessita, Ele já tem, aleluia, nas suas mãos para te entregar. Se Ele diz: todas as coisas, ou todas essas coisas vos serão acrescentadas, Ele está dizendo que tudo que você necessita e tudo que Ele quer te dar, Ele vai te entregar, aleluia, e você não vai mover uma palha. Jesus afirmou que é necessário que nós entendamos que o reino de Deus não é de aparência. Em Lucas 17:20, versículo 21, ele diz: o reino de Deus não vem com aparência. E aí é interessante que nós buscamos as aparências. Nós buscamos, às vezes, um templo bonito para se congregar, por causa da aparência, por causa do formato. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não pode ser visto. Ele não pode, porque ele não tem aparência exterior. Nem dirão: ei-lo ali, ou ei-lo aqui, ou ei-lo, porque o reino de Deus, ele está entre vós. O reino de Deus não é físico, por isso ele está dentro de você. Você é muito pequeno, eu sou muito pequeno, então o reino de Deus não caberia se fosse físico dentro de mim, dentro de você, mas ele cabe muito bem, porque ele não é físico, ele é espiritual. Ora, se o reino de Deus não é um território físico, mas ele é uma realidade, diga realidade espiritual. Não, diga comigo, o reino de Deus é uma realidade espiritual. Por isso você está aqui. Eu não estou aqui hoje porque o reino de Deus é um reino físico, porque fisicamente eu estou cansado. É natural. Os meninos estão cansados. É natural, está tudo certo. Não tem nada de extraordinário. É natural ficar cansado. Mas é o espiritual que nos move, Eduardo. Alice, quando você é movida pelo espiritual, as coisas se desatam. Mas quando nós queremos estar movidos apenas pelas coisas físicas, elas brecam, elas empacam, feito uma mula. E aí a gente fica perguntando, se questionando, por que não desata, por que não acontece? Porque o espiritual está comprometido. E isso é terrível. Se o reino de Deus não é um território físico, ele é uma realidade espiritual, que se manifesta no interior de cada pessoa, mas de cada pessoa que se submete à vontade de Deus, é o governo de Deus no coração da pessoa. Tem pessoas que amam o reino de Deus, fazem de tudo pelo reino de Deus. E por que elas fazem de tudo pelo reino de Deus? Porque está gerado no coração. Não é um negócio para se aparecer. Eu venho tocar para me aparecer, eu venho cantar para me aparecer, eu venho pregar, não é para me aparecer, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja.
Aleluia! Esse é o reino de Deus, porque ele é gerado no coração e não na vaidade. Quando você é apaixonado por Deus, quando você é apaixonado por Jesus, quando você é apaixonado pelo reino de Deus, você faz de tudo para agradar o grande rei. E eu preciso fazer de tudo para agradar o grande rei. Isso é maravilhoso, irmão. Porque o reino de Deus, ele tem sentido presente e ele tem sentido futuro. O presente que é espiritual, o reino já está entre nós, por meio da presença e do poder de Jesus, por meio da presença do Espírito Santo. Aleluia, será que você pode sentir a presença do Espírito Santo? Isso faz parte do reino de Deus. Cada vez que o amor, cada vez que a justiça de Deus se manifesta, cada vez que a paz do Senhor se manifesta na sua vida, eu não tenho esse problema de dar paz do Senhor para os irmãos. Não, a gente é acostumado a dar graça e paz, mas Jesus disse: paz seja convosco. Ou graça e paz, ou paz de Cristo, ou Cristo é paz, ou a paz do Senhor, aleluia. A paz está atrelado a Yeshua. Só tem paz quem tem Jesus. Quem não tem Jesus só vive de guerra. Porque tem crente que só está em guerra, né? Você chega com uma pessoa e diz: irmão, como é que está? Eu estou na prova. Senhor, como é que tu estás? Meu irmão, como é que tu estás? Eu estou na guerra. Meu irmão, essa guerra, essa prova, quer dizer, tem pessoas que só vivem de prova, só vivem de guerra. Não, meu irmão, tem tempo para rir, tem tempo para chorar, tem tempo de paz, tem tempo de guerra. Aleluia! E nós que estamos no reino, vivemos todas as estações que são necessárias. Porque crente sem guerra, ele se acomoda. Então você não pode ficar muito tempo sem guerra. Mas tem um momento que tem paz. E eu quero declarar paz sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar paz sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas eu quero declarar mais paz ainda, aleluia, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Porque isso é o reino de Deus. E precisa estar no seu coração, precisa estar no meu, precisa estar no coração da minha família. É uma realidade espiritual, presente, onde Deus reina. E eu quero que você pergunte da pessoa que está ao seu lado, diga: Deus reina na sua vida? Deus reina na sua casa? Deus reina na sua família? Precisa reinar. Porque se você não permitir que Ele reine na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu querer, esse é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. O que é isso, irmãos? É simples. É desejo de agradar ao grande rei. Porque o reino de Deus, ele é presente. Aí você diz assim: ah, apóstolo, mas as minhas finanças também é presente. E eu quero dizer uma coisa: as suas finanças sem o reino de Deus não vale nada. O seu trabalho sem a presença de Deus não vale nada. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Duro é acordar bem cedo, comer o pão de dores. Tem gente que come o pão de dor. E eu quero profetizar que você vai comer o pão da alegria, aleluia, pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode dizer pelo menos amém? Mas tem um grande problema hoje. No mundo, a mentalidade ela é competitiva. Ou seja,
Eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso ganhar mais, e eu preciso ter mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então há uma competição. Quando não existe uma competição com outras pessoas, existe uma competição dentro da própria casa, dentro da própria família. Irmão, olhem para mim. Conversando essa semana com uma pessoa, ela disse: olha, o fulano se matou por causa da pressão da família. Porque a fulana só exigia: eu quero isso, 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 eu quero isso. E o rapaz se matou. E olha para mim. É isso é que é o reino de Deus? Não. É não. O reino de Deus é melhor do que isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do rei. Trabalhar dia e noite para não ser pesado a teu irmão. Fato bíblico, realidade. Mas perder a vida por causa do dinheiro, perder a vida por causa das exigências do marido, por causa das exigências da esposa, por causa das exigências dos filhos. Porque eu quero ter tênis do ano, eu quero ter roupa no final de ano, né? Que todo mundo quer roupa de final de ano, né? Quem não tiver roupa de final de ano não é Todd. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: você é Todd, meu irmão, com roupa de final de ano ou sem roupa de final de ano. Você é mais do que Todd, você é top, meu irmão. Mas nós precisamos acabar com o quê? Com essa mentalidade da competitividade, cheia de valores errados, prioridades invertidas. Por causa disso nós sofremos muito. Muitas pessoas vivem baseadas em quê? Em motivações erradas, péssimo para o caráter, e não agrada o coração do rei, não agrada o coração do pai, porque o coração de Deus são outros valores, aleluia, são valores da palavra, da orientação da palavra, da orientação do princípio. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Nós, quando somos chamados para fazer parte do reino de Deus, nós devemos assumir o que? Uma nova postura. Essa é a motivação, aleluia, não mais que com aquela motivação do mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo continua na sua própria competitividade. Mas você que faz parte do reino, busca o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não é uma palavra minha, isso é uma palavra de Jesus. Isso não é uma palavra minha, isso é uma palavra do Cordeiro. Jesus não estava mandando você parar de trabalhar, mas Ele estava mandando, Ele estava ordenando, Ele estava dizendo: priorize o meu reino. Quando alguém chegou com Jesus e disse: cadê os teus defensores, cadê os teus soldados, tu não é rei? Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Então, se o meu reino não é desse mundo, eu não mentalizo, eu não raciocino com a mente do mundo, eu mentalizo, eu raciocino com a mente dos céus, com a mente do Cordeiro, com a mente do trono, com a mente do Eterno, com a mente do Soberano. Aleluia! É Ele e por Ele que nós vivemos. E se você vive para você mesmo, é problema seu. Eu vivo para Ele. Para Ele. Ora, se você ainda está vivendo em meio ao corre-corre e não tem tempo para Deus, pare, stop, pare agora, mude de atitude, pare. Até quando você adiará a decisão de assumir sua posição no reino de Deus? Você precisa ter uma visão inegociável
de forma que o mundo e os valores que são errados, como competição, interesses próprios, não tenham poder para inverter os novos valores que Deus inseriu na sua e na minha vida. O diabo quer roubar os valores que ele colocou na sua e na minha vida. A Bíblia diz que o inimigo veio matar, veio roubar, veio destruir, e eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Isso é o reino, irmão. Isso é Jesus. Isso é o rei dizendo. Isso é o rei declarando: deixe Deus arrancar as enfermidades que trouxe o mundo até você. Porque existem enfermidades físicas e existem enfermidades espirituais. Tem gente que é tão ganancioso, tão gananciosa, que está dizendo agora: isso tudo é bobagem. É bobagem por causa da tua ganância. Avarento. Desculpe a expressão, miserável. Alguém diz: miserável o homem que sou. É forte ou não é forte, irmão? É ou não é? Miséria. Mas eu não sou miserável porque eu tenho dinheiro. Você é miserável na alma. A sua alma vive na miséria, na pobreza e na ruína. Você lembra daquele jovem? Alguém lembra do jovem rico? O jovem rico chegou com Jesus e disse: Senhor, eu quero te acompanhar. Jesus disse: beleza, tudo certo. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. O coração dele não estava no reino. O coração dele estava nas riquezas. No Deus das riquezas, chamado Mamon. Não é pecado você ser rico. E você vai ser rico em nome de Jesus. Financeiramente, porque é rico da graça de Deus, você já é. Abraão era rico, mas era um homem de Deus. Jacó era um homem rico, mas era um homem de Deus. Isaac era um homem rico, mas era um homem de Deus. E você, diga: eu vou ser rico, mas continuarei sendo uma mulher e um homem de Deus. Se isso é verdade, levante a sua mão e declare um glória ao Rei, aleluia, glória ao Rei Jesus. Pode celebrar, meu irmão, pode celebrar. Aí você está perguntando: mas o que eu faço? Permita-se ser tratado dentro das áreas da sua debilidade. Eu não sei quais são as suas. Você conhece você mesmo. Trate dessas áreas. Quando você detecta algo que está errado dentro de você, meu irmão, não dê uma de João sem braço. Não finja que não é com você, não finja que não está acontecendo, não finja que você não está errado. Se eu estou errado, eu preciso parar, reconhecer, dar passos para trás, até eu estar corrigido e poder dar outros longos e largos passos para frente. O grande problema dessa geração é o egocentrismo. Depois você dá um Google para ver o que é o egocentrismo. É o eu pelo eu. É simples. O que importa é o que eu quero. O que importa é o que eu desejo. O que importa é o que eu quero fazer. Isso é egocentrismo. Permita-se ser tratado nesse egoísmo, nesse egocentrismo. Eu fui dar um Google essa tarde. E o Google me disse que egocentrismo é a condição em que o indivíduo se coloca como o centro de tudo, resultando em uma exaltação excessiva da sua própria personalidade. O termo tem origem no grego, significando eu no centro. Caracteriza por comportamento que reflete uma preocupação excessiva consigo mesmo, dificultando a conexão com outras pessoas. Egocentrismo pode impactar negativamente as relações interpessoais, pois a pessoa egocêntrica, tende a não dar abertura
para outras conexões, inclusive as profundas, que são as conexões com Deus. Olhem para mim, cristocêntrico. Cristo deve estar no centro da minha vida e não eu. Mas Cristo deve estar no centro da sua vida e não você. Tem pessoas que estão afastando Jesus e dizendo: espera aí, Jesus, primeiro eu. Não. Não. Jesus em primeiro lugar. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição és Senhor, Salvador. Ei, expulse esse egocentrismo dentro de você. Tire você do centro. Eu sei que você é importante, você é. Eu sei que você precisa, claro que sim. Mas permita Jesus estar no centro. No centro. Quando Jesus está no centro, coloca o texto de Mateus aí, por favor. Quando Jesus está no centro, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro a cruz. Primeiro Jesus. Primeiro Ele. E as outras coisas, relaxa. As outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão, se essa palavra é mentirosa, eu não estou fazendo nada aqui. Se essa palavra não é verdadeira, você está perdendo tempo sentado aí. Se essa palavra apenas se encaixa em algumas pessoas, não se encaixa em mim, irmão, rasgue a sua Bíblia. Melhor, dê a sua Bíblia, porque tem gente que fuma até maconha com Bíblia, com página da Bíblia. É verdade. Porque a Bíblia para eles não interessa. Se apenas metade da Bíblia ou parte da Bíblia se encaixa em você, então essa não é a palavra de Deus. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Jesus está no centro, no centro. É Ele que está no centro, não sou eu. Eu passo, eu vou passar, você vai passar. A terra passa. A gente só se lembra das pessoas que já morreram. Tem muita gente relembrando hoje, porque hoje é dia de finado. Eu não preciso de dia de finado para lembrar da minha mãe. Eu lembro da minha mãe todo dia, eu lembro do meu pai todo dia, das pessoas que fizeram parte da minha vida, que já morreram todo dia, irmão. Eu lembro até das filosofias da minha mãe. Estava lembrando de uma agora. A minha mãe tinha uma filosofia assim: se eu tivesse veneno nos olhos, eu te mataria. Eu digo, meu Deus. Mas, sabe que tem vontade, às vezes, de o velho homem lá nessa teoria, digo, se eu tivesse veneno nos olhos, eu te mataria, cara. Né? O novo homem não faz isso. E um dia Deus transformou ela, para não se vingar dos outros. Porque tem pessoas que fazem tão mal a gente, que se a gente pudesse, né, tirá-las do nosso caminho, não é verdade? A gente usaria, mas não, ninguém vai usar isso. Porque o reino de Deus, Cida, nos transforma, irmão. Se o reino de Deus, cara, não te transformar, ninguém mais vai te transformar. Ninguém. Se o reino de Deus não entrar na sua vida, Ele não fará. Ele não vai poder fazer nada. Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. O rei quer entrar. Deixa o rei entrar, irmão. Deixa o rei entrar na sua vida.
Nós não precisamos matar ninguém, não precisamos destruir ninguém, não precisamos anular ninguém. Nós somos do reino e viveremos para o rei, aleluia. É o rei que nos sustenta. Você diz, não, é o meu trabalho que me sustenta. É não, meu irmão, é o Senhor que te sustenta. Todo dia o pão está lá na sua mesa, porque o Senhor te dá, aleluia, as portas abertas para o pão chegar, o leite chegar, a manteiga chegar, o queijo chegar, o ovo chegar, a carne chegar, e vai chegar em nome de Jesus, porque você é filho do rei. Diga, eu sou filho do rei. Diga, eu sou filho do rei. Quem é filho do rei? Diga, eu. Mas quem é filho do rei precisa caminhar na aliança. Tem uma aliança. Eu tenho uma aliança aqui. Ela só não tem 33 anos porque a gente mudou. Aí a gente pediu para uma pessoa fazer, ela fez uma... Foi mesmo. Ela fez um aro de carro. Parece um aro. Parece um aro de chevette. É feia, mas a aliança é linda. Eu não estou doido? Não. O formato da aliança, o feitio da aliança parece um aro de carro, mas a essência da aliança é linda. Pessoa conheceu zerado, né? Com cabelo, sem barriga, todo durinho. Mas ela está durinho ainda, porque um rapaz chegou comigo e te deu um abraço por trás, né? Aí disse, meu irmão, você está bem, né? Eu digo, Graças a Deus que ele não pegou aqui embaixo, na barriga, né? Ele pegou aqui na parte do... Mas a gente não está bem todo dia, não. Está não. Estamos bem todo dia, não. Todo dia nós precisamos do rei para ficar bem. Se você não tiver o rei para ficar bem, você não vai ficar bem. Às vezes nós queremos andar soltos, sem um rei, sem ninguém para nos cobrar nada. É horrível quando você não é cobrado. Talvez você sinta um ar de liberdade, e às vezes eu até dou esse ar de liberdade para os 12. Até eles se sentem muito soltos, os 12 se sentem muito soltos mesmo. E eu dou esse ar de liberdade porque eu não gosto de cobrar. É típico meu, eu não gosto, é uma coisa minha, é um erro, é uma falha no meu caráter, não é uma qualidade, hein, gente? Isso não é qualidade, isso é uma falha no caráter. E eu assumo isso via internet, é uma falha no meu caráter, não cobrar. Fulano não quer fazer, estou fazendo. Simples. Mas isso é bom, isso é horrível, porque você fica solto. E muitas áreas da sua vida se deixam de serem tratadas por causa de uma cobrança. Você lembra quando o seu pai, olha para mim, irmãos, você lembra quando o seu pai lhe dizia, fulano, não toca nessa tomada, né? Você é criança, menino, não toca nessa tomada. E você ia lá, eu me lembro que eu fiquei preso, tranquei meu quarto, eu fui brincar com a tomada. Até hoje eu tenho uma marca aqui no meu dedo. Aí eu fiquei preso, e eu gritando, grudado na tomada, e a porta trancada. Eu não me lembro se foi o papai ou se foi o Valdeco. Se ele estivesse aqui, ele poderia me dizer se foi ele. Mano, eles passaram, tinha entre a parede e o forro, que o forro não era muito alto, tinha mais ou menos assim uns 30, 40 centímetros. Não sei qual foi deles que passou por cima e pulou a parede do meu quarto e me jogou para trás para poder me tirar da tomada. Eu não sei se você entendeu a mensagem. Então, quando você é cobrado pelo seu pai, quando você é cobrado pela sua mãe, eles estão te cobrando para quê? Para você não levar um choque, amada. Diga, minha irmãzinha, meu irmãozinho, quando você vai ser cobrado pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo seu líder de célula, ele não está te fazendo mal, ele está te fazendo bem. Para você não ficar grudado, preso, debaixo de choque.
porque o rei te ama. Se o rei me ama, eu preciso amá-lo ainda mais. E eu preciso caminhar nessa aliança. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Onde tu fores sepultada, aí serei sepultada. Porque o teu Deus é o meu Deus. Quem disse isso? Quem disse isso? Ruth. Olha aí. Ela estava liberada da aliança dela. O marido tinha morrido. E ela disse isso para sua sogra. Ela amava tanto a aliança que ela tinha com a família, que ela disse: olha, para onde tu fores, irei eu. Porque isso é amor pela aliança. Você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com os céus. Você tem uma aliança com o Senhor. Diga: eu amo essa aliança, se você de fato amar. A aliança é uma convocação para a gente caminhar juntos. Até quando? Até quando eu vou caminhar com você? Até quando você vai caminhar comigo? Eu não sei. Pode ser até a morte. Não fale de morte, apóstolo. Ué? A morte é uma consequência da vida. É simples. É por isso que a aliança no casamento não pode se desfazer. Ah, mas porque ele ficou sem cabelo? Fica com ele sem cabelo. Ah, porque ele ficou magro, ele está tão magro que não tem mais nem carne. Eu digo: fica com o osso mesmo. Tu não comeu a carne, fica com o osso. Ah, porque quando eu conheci, ele era todo popozudo, ele era todo assim, todo grandão. Agora ele está todo pequeno. A velhice faz isso na gente, irmão. A gente fica menor mesmo. Eu me lembro que as minhas coxas eram desse tamanho assim, agora já estão mais finas. E está tudo beleza. A aliança supera os defeitos. A aliança supera as debilidades. E qual é essa aliança? A aliança no casamento, a aliança na visão, a aliança no relacionamento, a aliança com os pais. Tudo isso tem que ser levado em conta como a grande aliança que eu tenho com Deus. O reino de Deus é feito de alianças, e quando essas alianças, elas são quebradas, elas trazem desastre, elas trazem desconforto, elas trazem doença, elas trazem problema, elas trazem muitas dificuldades, amados. Então, a aliança é uma convocação para a gente andar até as últimas consequências. Uma aliança é para sempre. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: uma aliança é para sempre. É por isso que você tem que ver, Lucas, se a Ellen é a tua esposa, se a Ellen é para você e você é para ela. É por isso que você tem que ver, Eduardo, se a Alice é para você e você é para Alice. É para sempre. Diga para ela, diga: olha, é para sempre, hein? Isso aí é para sempre, cara. É para sempre. A gente vai se meter nessa para sempre. Alicia e Leandra, tem que ser para sempre. Não é uma chuva, não. Me curte que eu te curto, quando não der mais certo a gente separa. Separa é uma conversa para boi dormir. Não separa não, diga: não separa não. Diga para a pessoa que está solando: não separa não, meu amado. Não separa não. Não separa não. Faz cara de brabo aí, não separa não. Separa não, porque a aliança é para sempre. O reino é de Deus, não é do diabo. O diabo fica, o reino de Deus avança, e você avançará com ele. Aleluia. Nós fomos chamados para avançar, meu amado, e avançar é o nosso objetivo. Aleluia. Com Cristo é vencer e vencer e vencer e vencer. Aleluia. Oh.
Nós precisamos viver esse tempo de conquista. Estamos em uma guerra? Estamos. Mas o nobre, de quem é nobre, diga eu. O nobre está sempre avançando para novos territórios. Sempre. Em Filipenses 2, 5 a 11 diz que Jesus tem um nome que está acima de todos os nomes. Então ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. E nós que somos seus súditos, estamos o adorando, servindo aquele que está acima de tudo, acima de todos. Em Atos 4:12 nós vemos que somente no nome de Jesus existe a salvação, porque não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Agora preste atenção, esse nome Jesus reside dentro de você. Está dentro de você. Ele mora dentro de você. Então o reino de Deus não está fora de você. O reino de Deus está dentro. E olhe para mim, e isso reflete no seu caráter. Reflete no seu caráter. Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas olha só o paradoxo. As coisas de fora, Esther, nos influenciam mais do que aquele que está dentro de nós. Como é que é isso? Isso é um conflito. Não pode. Se o mundo nos influencia, é porque a força do rei se foi de dentro de nós. Porque é o reino, Sebastiana, de dentro para fora. Alguém perguntava, onde está o reino? O reino de Deus está ali, o reino de Deus está ali, acolá. Não, ele está para lá. Não, o reino de Deus está dentro de você. E isso faz toda a diferença, porque Jesus nos disse que nós faríamos obras maiores do que Ele, aleluia, por causa que Ele iria para o Pai. Então quando você disser, aleluia, eu sirvo um homem chamado Jesus, eu sirvo um Deus chamado Jesus, eu sirvo um Redentor chamado Jesus, você está dizendo, aleluia, que você serve o Rei do Universo chamado Jesus. Não tem outro, mas nós estamos colocando o outro dentro de nós. E esse é o grande perigo. O nobre, ele não se desvia da sua nobreza. O texto diz que ele é persistente, sabe começar uma coisa e sabe concluir essa mesma coisa. Quantos projetos, olhem para mim, quantos projetos você já começou e não terminou? Parem para pensar. Porque na primeira dificuldade, aguentou. Na segunda dificuldade, balançou. E na terceira dificuldade, a torre caiu. Dica para a pessoa que está ao seu lado, não deixe a torre cair. Ela balança, mas não pode cair. As dificuldades virão, mas não pode desistir. Não desista do projeto que Deus colocou no seu coração, aleluia. Deus não gera um projeto sem um propósito. Deus não gera. Por que Ele vai gerar, Carlos, algo que você não tem competência para acabar? É claro que você tem competência para acabar, porque você serve o Rei, e o Rei é o Rei. Ele nos dá os elementos, Ele nos dá as formas, Ele nos dá, aleluia, as condições, e Deus vai te dar todas as condições para você terminar esse projeto. Você não está entendendo nada, você está recebendo uma palavra profética, glória ao nome do Senhor. Recebe aí, coloque em prática o que Deus tem gerado no seu coração. Deus vai contigo e Ele vai te abençoar.
E se uma notícia ruim chegar, coloca aí Salmo 112, versículos 6 e 7. Você lembrará do que está escrito. Salmo 112, versículos 6 e 7. Pois ele nunca será abalado. O justo não vai se abalar. Pegue na mão suada do seu irmão e diga: está suada, está calejada, não desiste. A mente está dando um nó, como diz o apóstolo. A minha mente está dando um nó. Tem pessoas que têm cada frase, né? Como é que o cérebro vai dar um nó, irmão? Ela está quase a minha mãe, né? Tem cada filosofia, cada frase assim. Minha mente dando um nó. Que nó nada, amada. Mente não dá nó. Mas que ela aquece. Os neurônios ficam gritando. O justo nunca será abalado. Coloca aí o versículo 7. Ele não teme más notícias. Seu coração está onde? Firme. Onde seu coração está? Confiante. Mas o fulano prometeu e não fez. Ele não acreditou no fulano. Eu disse para alguém esse final de semana: meu irmão, para de acreditar. Confia em Deus. Aqui, ó. Ele não tem mais notícias, seu coração está firme, confiante em quem? Em quem não falha. Ele não falha com você, ele não vai falhar comigo. Ele não falhará com você, porque quem confia no Senhor será como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Será que eu estou falando para a igreja certa? Então reaja, meu amado. Se você confia nele, seu coração estará firme, confiante no Senhor. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Mas o que está faltando? Terceira costela de baixo para cima, diga maturidade. Segura aí, Eduardo. Está com saudade de você, rapaz. Depois a gente conversa. Tem um papo feio para descascar. Estou brincando, não vai fugir não. Maturidade, gente, maturidade. Como seria bom, e como é bom, não seria, a palavra seria tipo um pretérito, né? Então não seria, como é bom, presente, como é bom um jovem maduro. Um jovem maduro, com maturidade. Tempo de maturidade. Para quê? Para buscar o reino de Deus. Porque não é todo mundo que quer buscar o reino de Deus. Tempo de maturidade para dizer, primeiro o reino de Deus. Eu preciso amadurecer. Porque essa maturidade, ela me leva a compreender quem são, ou quais serão as minhas prioridades. Qual é a sua prioridade? Realmente, vá lá. Coloque a mão na consciência, meu irmão, minha irmã. Irmão que está nos visitando. Realmente, qual é a sua verdadeira necessidade? E qual é a sua verdadeira prioridade? Porque dentro da minha necessidade, eu darei a prioridade. Não é verdade? Se você tem necessidade de algo, você vai largar o que você tem menos necessidade para poder ir atrás desse algo a mais que você tem. Então, aonde estão as tuas necessidades, vai estar as tuas prioridades. Agora presta atenção, irmão. Aqui, ó. Na real, na boa. Você não acha que você está colocando necessidades aonde não tem? E pelo fato de você estar colocando necessidades aonde não são tão necessárias, e você prioriza elas, mas de que forma? Sei lá. Cada um tem a sua
realidade. Eu tenho a minha. Você tem a sua. E daí, quando isso acontece, a minha maturidade está atrelada à minha decisão, seja na família, seja no trabalho, seja na célula, seja no meu ministério, na minha chamada, naquilo que Deus quer para mim. Então, se você almeja, quer essa maturidade, e a maturidade também, aleluia, vem a sabedoria na sua vida, leia a palavra, Deus vai falar com você através da palavra, aleluia. O Senhor nos instrui que aquele que sente falta da sabedoria, deve pedir a Deus. Sexta-feira nós pregamos uma palavra aqui, aleluia, sobre o perfil do guerreiro, e nós fomos lá para a Babilônia, nós fomos pesquisar a vida de Daniel, qual era o perfil de Daniel, um guerreiro dentro do terreno do inimigo. Ele era sábio. Mas por que ele era sábio? Porque ele orava, porque ele jejuava, porque ele buscava. Nós vamos começar um propósito amanhã, presta atenção. O que é mais prioridade para você? Você dormir de barriga cheia, que é maravilhoso, né? É ou não é? Se você for daqueles como eu, que come macarrão, feijão, farinha, meia hora antes de você dormir, não tem esse negócio. E quando eu termino de jantar, eu vou assistir tipo assim um filmezinho, aí dá aquela vontade de comer, eu vou lá e faço um chá de cidreira, e se tiver bolacha e pão torrado, eu devoro, depois de ter jantado, tá? É a cara do Anderson, olha só como ele está rindo caboclo. Mas o que é mais importante, Nicolas? Vou perguntar para o Nicolas agora, meu irmão, esse Nicolas come. Irmã Rose, quando a senhora come uma coxa de galinha, o Nicolas está comendo todas as outras, o peito todo. Menino, pense num cabra bom para comer, porque é 120 de massa magra para sustentar. Quando ele disse o peso dele, eu digo, puxa, eu acho que eu estou magro com 94. Mas é massa magra, aqui é massa gorda, né? Tem uma diferença. Mas, espera aí, meu filho, espera aí. Maturidade. Para ler. Era isso que Daniel, um jovem lá na Babilônia, tinha, maturidade. E ele priorizava o quê? O que ele priorizava? Todo mundo sabe a história de Daniel. Ele priorizava o reino de Deus e não o reino de Nabucodonosor. Entendamos, irmãos, é uma forma de raciocínio. É raciocinar com os céus e não com a terra. É raciocinar com Deus e não com a carne. A gente vai ter assim, essa semana agora é uma semana de, tipo assim, meu Deus, eu quero dormir, Senhor, eu quero dormir. Vá lá, tome o chá de cidreira e durma, irmã. É maravilhoso. Compra ali um pacotinho. Eu plantei lá em casa, mas ela não vingou. Eu vou plantar de novo. Porque eu quero parar de comprar para poder ter o natural lá em casa. É maravilhoso o chá de cidreira, mano. Até para problema de estômago, ó. Maturidade. Daniel, ele adquiriu maturidade na juventude porque ele orava, jejuava, buscava o Senhor. Ele buscava o rei. Vamos buscar o rei. Agora em dezembro vai começar a oração de Hanukkah. Mas antes de chegar a oração de Hanukkah, nós já vamos estar, aleluia, todos aveludados no jejum. Ah, mas é difícil. Comece. Pelo menos comece. Sinta a presença de Deus, entregue
o começo, entregue o fim. Faça o seu melhor na presença do rei. E para encerrar, se essa sabedoria, ela tem a característica dos maduros, não é do Nicolás Maduro não, irmão. Porque tem as mentes perversas, já está falando do maduro. Querem saber de maduro? Eu quero saber das características de uma pessoa madura. Eu quero saber, aleluia, da sabedoria que Deus vai gerar dentro de você. Aleluia, nós teremos pessoas muito sábias dentro, aleluia, aleluia, até ministrando na escola de líderes, ministrando na escola bíblica, ministrando nas células, glória ao nome do Senhor. Pessoas com experiência diante de Deus, aleluia. Eu oro ao Senhor, eu invoco ao Senhor para te entregar essa sabedoria, para você distribuir no meio dos discípulos, no meio do povo, no meio da igreja, no meio da cidade de Manacapuru, para que nós possamos entrar no maior avivamento da nossa vida. Fique de pé, por favor. A sabedoria é casada com a maturidade. É quase impossível encontrar uma pessoa sábia que seja imatura, pois não há uma, porque ela é casada, a maturidade com a sabedoria. O último versículo que eu quero ler com vocês é Isaías 11:2. Nos revela a atuação do Espírito Santo sobre a terra. O que diz aí? E repousará sobre ele. Cadê? Isaías. Eu vou ler aqui. Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ei, como o versículo termina? De temor do Senhor. Temor do Senhor. Tem muita gente sem temor do Senhor. Tem muitas pessoas dentro de igrejas que perderam o temor do Senhor. Você sabe que a gente está nessa guerra, né? Está nessa guerra para material de construção. E até nisso o diabo nos tenta, sabia? Aí, quase todo dia eu vou no sítio. Aí eu tive uma situação lá para resolver. Aí encontrei com uma pessoa, paguei ele para resolver uma situação lá. Ele veio com uma proposta: eu tenho um cimento aí para vender para o senhor. Quero não. Eu sei de onde esse cimento é. Eu sei. Ele ia roubar o cimento para vender para mim. Não. Temor. Ia sair baratinho o cimento. Temor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: temor, meu irmão. Não é assim. Nós não fazemos negócios para ir para o inferno. Nós somos dos céus e fazemos negócios que não fira a unção de Deus na nossa vida. Tudo, Emily, tudo no céu, para o céu e para a santidade é difícil. Você, eu e nós vamos encontrar facilidades em algumas situações e nos corromperemos se quisermos nos corromper. Mas se decidirmos viver primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não vamos nos corromper. Não sei se você está entendendo, meu irmão. É primeiro o reino de Deus. Eu sei que seria mais fácil assim. Comprar tudo mais barato, ferro mais barato, cimento mais barato, areia mais barato, e etc. mais barato. Não. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: eu sou do rei. Diga, eu sou do rei.
Eu sou do rei. Se você é do rei, você não fará negócios ilícitos, porque você é do rei. Primeiro o reino de Deus. Mas e agora? E como é que o senhor vai? Primeiro o reino de Deus, Deus vai mandar o cimento. A obra não é minha, a obra é dele. Primeiro o reino de Deus, ele vai mandar o seixo, ele vai mandar areia, ele vai mandar os vasos sanitários, ele vai mandar, sabe o que, irmão? Ele vai mandar até a cerâmica, já tem até a cerâmica no céu, aleluia, para colocar lá na laje, pastor Carlos. Eu não me preocupo com isso, não estou preocupado com isso. Não, relaxa. Está tudo escrito, porque ele, aleluia, não escreve torto e as linhas não são tortas. Aleluia. O único torto aqui é o ser humano. E primeiro o reino de Deus. Tudo na sua e na minha vida tem que ser primeiro ele. Porque quando eu perco, estando envolvido no reino, eu estou ganhando. Mas quando eu estou ganhando e afastado do reino, eu perco. Feche seus olhos. Eu tenho certeza que alguma coisa Deus falou com você nessa noite. Deus falou alguma coisa com você. E eu não vou mais demorar. Mas se você não tiver a Ele, tudo vai ser perdido. Então vale a pena investir nele, não em você. Perdão, irmão. Eu sei que isso fere, né? Poxa, mas eu preciso de investimento. O investimento que você precisa, você vai ter no final. Porque se você investe no reino, e não se preocupe que eu não vou tirar oferta nenhuma, isso aqui não tem nada a ver com oferta. É você para ele. É você e ele, é eu e ele. Somos nós e ele. Feche seus olhos. Tudo é perda se não tenho a ti. Diga isso. A tua graça é o que me Faça a sua oração. basta. Não vou chamar você aqui na frente, não. Eu quero que você ore aí Sem mesmo. você, não sei Com pra consciência, com onde ir. entendimento, sem vergonha, sem timidez. Sem tua presença nada importa. Nada é mais importante, meu filho. Trabalho nenhum, programação nenhuma é mais importante do que ele. O mundo inteiro e a minha alma Se você tem algo de se arrepender, se arrependa hoje, aí mesmo que você está. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Comece a declarar para ele, comece a se derramar na presença dele, comece a dizer o que você sente. Ele sabe o que você sente, mas está na hora de o seu cérebro, aleluia, entender que ele te perdoa, ele te resgata, ele te restaura, aleluia. Mas não se afaste do centro da sua vontade. Volte para ele. Volte para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Tua presença Você pode dizer isso? é o que me basta. Diga mais uma vez. Quem sou eu sem teu amor? Senhor, Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor?
aonde o Senhor nos enviar, nós queremos ir. Diga comigo, diga: Senhor, eu me rendo ao centro da tua vontade. Eu saio hoje, diga com convicção: eu saio hoje do centro da minha, eu me renuncio. Diga isso com convicção: eu me renuncio. Eu abro mão do meu projeto menor para dar lugar ao teu projeto maior, porque eu sei que a tua vontade para mim é boa. Eu sei que a tua vontade é o melhor para mim. Por isso, nessa noite eu te agradeço. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que renova as nossas forças e estabelece o teu querer. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Quem recebe essa palavra de avivamento, quem recebe essa palavra de cura, quem recebe essa palavra de libertação, dê um grito de júbilo e um brado de vitória. Tua presença, tua presença.